No Sincovat Entrevista de hoje, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista Dan Ginsburg conversa com o diretor da empresa Magma Segurança no Trabalho, Ari de Almeida. Confira. Bom, gente, hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Ari de Almeida, que é diretor da Magma Segurança no Trabalho. É uma empresa parceira do Sincovat, do Sindicato do Comércio. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre um problema que tem assustado muitos empresários, que é o problema da medicina e segurança do trabalho. Ari, conta para nós o que é isso e por que o empresário fica assustado e se ele deve ficar assustado com relação a isso. Obrigado pela oportunidade. Na realidade, a segurança do trabalho e a medicina do trabalho já existe implantada aí há muitos anos. Não é? O que acontece é que com o decorrer de uns tempos, obviamente que as coisas vão se atualizando, né? E a cobrança muito maior ainda com relação à proteção do trabalhador, à integridade física, à qualidade de vida, né? Então hoje mais do que nunca se faz não só obrigatório como necessário a promoção nas empresas, né, da qualidade de vida do trabalhador, promovendo segurança e medicina do trabalho. O que ocorre é o seguinte, é que essas atividades todas, como qualquer outra, gera custos. Né? Existe assim uma falta de entendimento, tá certo? Ou de informação por parte dos empresários de um modo geral, principalmente os empresários do segmento do comércio varejista, de um modo geral. Né? Porque se vê em segurança do trabalho e medicina do trabalho como se fosse uma atividade muito específica de indústrias. E na realidade a norma ela é bem específica, né? Todo e qualquer empregador que contratar empregado, tá certo? Deve o quê? Deve estabelecer e manter atuante, entendeu? Medicina e segurança do trabalho para fim de qualidade de vida dos trabalhadores. Isso quer dizer que as entidades sindicais, escolas de um modo geral, comércio de um modo geral, seja de roupas, comércio atacado, varejista, então todo mundo que tem trabalhador, tá certo? Como colaborador efetivo tem que estar implementando. Também é importante a gente saber que esses trabalhadores, né, podem ser também seletistas, podem ser contratados, tá certo? Assim como são CLT, regidos pela CLT. Então isso quer dizer, qualquer instituição, qualquer atividade, qualquer empresa, tá certo? É obrigatória a implementação das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que hoje, essa obrigatoriedade ela está contida hoje na portaria 3.214 desde 1978, que obviamente com o decorrer do tempo foi sofrendo algumas inovações, algumas modificações e foi também se implementando novas normas regulamentadoras conforme a necessidade do mercado, né, das atividades que foram aparecendo mais novas. Hoje nós temos 34 normas regulamentadoras, temos mais a 35ª que vai ser lançada, a 36ª já está pronta. Né? E aqui dentro do Sindicato do Comércio Varejista, nessa parceria que a gente tem com vocês, a gente mantém aqui um programa de trabalho, entendeu? Para poder estar levando essa atividade para o comércio varejista de um modo geral, entendeu? Numa qualidade idêntica ao que se leva para uma indústria, com as mesmas obrigatoriedades, porém a gente conseguiu, tá certo, fazer uma tabela de custo desse serviço que esteja dentro das condições do empresário do comércio varejista, está implementando esses programas aí, né, sem estar onerando demais o seu comércio. Principalmente levando em consideração que eu tive fazendo um estudo pelas listas de contadores que a gente tem aqui, em clientes, que cerca de mais ou menos 40%, 45%, o comércio de um modo geral, ele tem um número máximo de 3 funcionários. Quer dizer, então as empresas do ramo, como a minha, tá certo, cobram isso aqui por grau de risco, por número de colaboradores, e isso geralmente vai numa tabela de 10, de 10 a 20, de 30 a 50, de 100 a 200, e a gente, comércio varejista, começa trabalhando na realidade dele, que é de 1 funcionário a 3, de 3 funcionários a 6, de 6 funcionários a 9. Então isso o que fez? Ajudou que a gente conseguisse fazer um custo que está dentro das condições do comerciante estar implementando esses programas, que é muito importante para ele, entendeu? Até nível de competitividade no mercado futuro, ele comprovar que existe dentro do programa dele, não só de qualidade, de venda, excelência, de atendimento, tenha também implementado a garantia da saúde, da segurança, da prevenção de acidentes para os seus trabalhadores. Ari, você falou sobre o problema do risco, né? Na cabeça
do empresário. Durante muito tempo, a medicina de segurança ficou ligada à questão do risco, né? E o empresário do comércio, e na maioria das vezes, esse risco é muito baixo, obviamente, às vezes até inexiste, né? Uma loja de varejo, o risco é muito baixo. Mas hoje o Ministério do Trabalho tem exigido todos esses programas, né? É uma sopa de letrinhas aí, o PPP, o PPRA. A gente está falando alguma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né? Quem está nos ouvindo aí, nos vendo aí, o que significam essas coisas. Mas hoje as multas são pesadas, né, Ari? Esse é outro detalhe também, né? Uma pergunta que foi muito boa, né? Eu primeiro vou falar a respeito do grau de risco rapidinho, que existe um dimensionamento dentro das normas regulamentadoras, não vou entrar em detalhe, até porque fica muito extenso a explicação, que determina que as empresas são classificadas como grau de risco 1, 2, 3 e 4. O grau de risco maior que nós temos hoje é o grau de risco 4. E o comércio varejista, de um modo geral, tá? Ele no máximo que ele chega é grau de risco 2. Em algumas exceções de grau de risco 3, né? Porque você acaba tendo alguns clientes, entendeu? Que são considerados como varejo, que são clientes de posto de gasolina, não é isso? Tá? Açougue, que tem câmara fria, mas são exceções que a gente não leva muito em consideração. Assim mesmo, o nosso programa ainda atende essa determinada atividade, esse ramo de atividade. Então, o grau de risco é determinado dessa forma. Uma coisa muito importante até a gente deixar destacado aqui, para os comerciantes de um modo geral, que o grau de risco do comércio varejista é grau de risco 1 e 2 no máximo. Ou seja, é uma coisa que fica até mais tranquilo, o pessoal não ficar assustado. A outra pergunta mesmo, Dan, se não me falha a memória, E que hoje existem multas pesadas com relação a quem não está cumprindo essas normas, né? O mais interessante é que quando que essas multas aparecem? As multas aparecem, na maioria das vezes, quando o trabalhador sai da empresa, tá certo? Satisfeito ou não com a empresa, não entrando em detalhe, né? Ele procura os seus direitos, que ele acha que o seu direito foi lesado, ou que ele tem mais direito do que aquilo que foi passado para ele. Então, nessa busca do direito dele, ele vai ser instruído de várias coisas, sem a pessoa que instruiu saber a estrutura que ele trabalhou, o que a empresa cumpriu dos deveres dela também, né? E o que acontece? É nessa hora que o Ministério do Trabalho, através da sua diligência, o INSS, através da sua diligência também, é que vai monitorar essa empresa aí. E com certeza absoluta, os custos de multas são altíssimos, são muito altos. Eu podia dar um exemplo só aqui, porque é muito perigoso a gente dar um exemplo e errar, né? Eu vou dar um exemplo somente de a empresa que não atende, tá? Vamos supor, o PPP. O PPP, a multa do PPP é por funcionário, não é para a empresa se ela deixou de fazer um PPP ou 2 para 3, 4 funcionários. Né? É por PPP. E essa multa, ela pode chegar dentro dessa classificação de risco aí de 2.000, tá certo? Até 4.000 reais, vamos supor. Então eu acredito que isso aí seja um valor extremamente excessivo, né? Muito alto, tá? E eu acredito plenamente que os custos do serviço que a gente oferta está muito aquém desse custo, é muito mais baixo, né? Acho que essa parceria ficou muito legal com o sindicato, né? Dentro da administração sua mesmo aí. E a gente gostaria de realmente ampliar esse trabalho aqui, levar para deixar aqui, né, à disposição para todos os contadores de Taubaté, que existe essa parceria dentro do Sincovat. A Magma representa a segurança e medicina do trabalho e a gente está à disposição para qualquer contato. Né? Todos os contadores têm um contato direto do Sincovat, é só ligar aqui, procurar com os atendentes, né? Que eles vão indicar com certeza a Magma para a gente estar conversando a respeito desses assuntos. Perfeitamente. Cabe ao sindicato orientar, nós estamos aqui orientando os nossos empresários do comércio que realmente a medicina de segurança do trabalho é importante, é fundamental. A nossa parceria com a Magma, com a Ari, e agradecer a sua visita e nos colocar aqui à disposição, e quem nos procurar vai ser encaminhado e com certeza vai ser muito bem atendido pelo nosso amigo. Obrigado, Ari. Eu agradeço, tá bom? Queria aproveitar a oportunidade rapidamente aqui, deixar à disposição para vocês aqui o site da Magma, que vocês possam também acessar e conhecer melhor a nossa empresa, que está no mercado desde 1995 e atende indústrias de grandes, médio e pequeno porte, né? Não só o comércio também. É www.magmasegurança.com.br.
E o telefone da Magma, né, o DDD é 12 3629 3467. Muito obrigado pela oportunidade, Dan. Espero que a gente possa voltar um outro dia com outro assunto. E o programa de hoje termina aqui. Continue bem informado. Acesse 5watt.org.br. Nos vemos na próxima semana. Até lá!